Mateus 7, a partir do 24, consideremos as últimas palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Como temos ouvido aqui, cada sermão que nós ouvimos nos coloca ou mais perto do céu ou mais perto do inferno. Senhor, com temor e tremor, em nome de Jesus, te peço graça para, ao mesmo tempo que tenho a responsabilidade de pregar a tua palavra, também ter ouvidos para ouvi-la e graça para praticá-la. Seja assim com os meus irmãos, que o coração de cada um de nós esteja aberto, esteja receptivo, para que a tua palavra, Senhor, seja aplicada pelo teu Espírito Santo, de acordo com a realidade de cada um e de acordo com o propósito do Senhor para cada um. Opera no nosso meio, nos dê quietude. Se há alguém aqui, Senhor, com a sua mente divagando, que o Senhor possa trazer agora esta mente cativa a Ti, e que juntos possamos receber a Tua palavra, por ela sermos instruídos, por ela sermos edificados. Nós oramos, e eu peço poder e graça para pregar a Sua palavra, porque estou aqui em fraqueza. Me ajude, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, Ele compara aqueles que edificam a casa sobre a rocha, aqueles que ouvem e que praticam a sua palavra, com um homem prudente, e aqueles que assim não o fazem, com um homem sensato. No decorrer, ou talvez já de início, você vai perceber, e eu vou perceber, a quem eu me assemelho: ao homem prudente ou ao homem sensato. Não tem meio termo. Não tem como ser um pouco de cada. Ou eu estou na condição de insensato, ou eu estou na condição de um homem prudente. E quem vai responder é a minha própria vida. Porque o texto está pronto. Depois de Cristo discorrer sobre vários assuntos, sobre o dever de perdoar, sobre o dever de dar esmolas com uma das mãos, para que a outra não veja e que ninguém perceba isso. Depois de falar de como jejuar, depois de falar que nós não devemos e não podemos ter dois deuses, adorar a Deus e a Mamon, e depois de expor sobre assuntos fundamentais acerca da nossa fé, e terminando falando da realidade dos falsos profetas, falando da realidade dos dois caminhos, onde há aquele que tem uma porta estreita e há aquele caminho largo. Depois também de já no final falar sobre aquela árvore que dá fruto bom e tem que ser uma boa árvore para dar um bom fruto. E de falar finalmente sobre aqueles que viveram a vida toda diante de um auto-engano, como muitos em nossa geração têm vivido o auto-engano,
fiados em coisas que fazem em meio à comunidade religiosa, fiados em jargões religiosos, fiados muitas vezes e confiados muitas vezes no fato de se filiar ou de se tornar membro de uma igreja e repousar sobre essas situações, sem buscar evidências mais reais, bíblicas, verdadeiras, de um verdadeiro nascimento do alto, de uma verdadeira conversão. Muitos têm vivido sem nenhum medo de falar isso, um verdadeiro auto-engano na igreja evangélica brasileira. E o Senhor Jesus Cristo, antes desse fechamento com esta comparação em relação a esses dois construtores, ele traz uma sentença que deveria nos chocar com essas palavras penetrantes do Senhor Jesus, com essas palavras que precisam ser bastante consideradas por mim e por você. Leve seus olhos para o versículo 21, ainda aí no capítulo 7, quando ele diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. O Senhor Jesus, ele deseja mais do que uma confissão pura e simples. O Senhor Jesus, ele deseja mais do que palavras pronunciadas pelos nossos lábios. Não são apenas palavras, não são apenas um erguer de uma mão, não são apenas lágrimas, fruto talvez de uma emoção. E eu não estou aqui negando que pessoas que se converteram verdadeiramente se emocionaram. Mas essa emoção, ela precisa vir acompanhada de fato e de verdade, de uma vida transformada, e não só de confissões. E essas pessoas estão aqui dizendo: Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que traz uma pura e simples confissão entrará no reino dos céus. Mas agora ele diz a condição: mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Óbvio, a salvação é pela graça, mas essa graça que alcança o nosso coração, esta graça invisível, ela precisa ser revelada de forma visível através de uma vida transformada, através de uma vida de temor, de obediência, através de uma vida que agora não anda mais compactuada com o pecado, mas essa vida agora está compactuada com Deus vivo. Há tropeços, sim, há acidentes, vamos dizer assim, sim, mas não uma vida absolutamente aprofundada no pecado, aliada ao pecado. Mas aí eu chego e digo: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és comigo, Jesus, mas a minha vida não testifica com essa minha palavra. E Jesus está dizendo, encerrando o seu penetrante sermão: Senhor, Senhor, apenas palavras não bastam, mas o que eu quero, diz Jesus agora para mim e para você, é que sejamos obedientes às suas palavras, e que sejamos obedientes à Escritura, é que sejamos obedientes aos seus estatutos, que Ele deixou para mim e para você. Essa palavra que tantas vezes, como presbiterianos, nós dizemos, é infalível, é inerrante, é autoritativa, sim, mas nem sempre a temos como suficiente, porque queremos a palavra muitas vezes, e queremos outras coisas, queremos sinais, queremos ouvir isso e aquilo de fulano ou de fulana, parecendo que muitas vezes a Escritura não nos é suficiente. E quantos têm se perdido por não reconhecer a suficiência da palavra de Deus? E esta palavra é suficiente, irmãos, para nos guiar, para nos consolar, para nos confortar, para nos abençoar, para nos fortalecer, para dirigir a nossa vida. Esta palavra é suficiente. Mas esta palavra, ela não pode ser apenas ouvida ou proferida, desassociada da vida. E Jesus está dizendo: Senhor, Senhor. Não, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, aquele que me obedece, aquele que pratica, aquele que ouve, aquele que bota em prática, aquele que se olha no espelho, como diz Tiago, e ele olha para a Bíblia e faz da Bíblia o seu espelho, e ele olha para a Escritura e vê, a Escritura está dizendo assim, mas a minha vida está desse jeito, então eu preciso
acertar minha vida como a Escritura, como uma pessoa que vai ajustar sua gravata diante do espelho e ele percebe que a gravata está torta e diante do espelho ele conserta a gravata. Ou a maquiagem, no caso da mulher. Porque se ele chega diante do espelho, ele percebe algum defeito, algum erro, alguma situação e ele não ajeita, aquele espelho não valeu nada. E se eu me coloco diante desse espelho da palavra de Deus, no nosso caso aqui da igreja, há 27 anos, aqueles que estão aqui desde o início, outros há 10, outros há 15, outros há 20, outros há 1 ano. Mas eu não tomo essa palavra como de fato, de verdade, ela é uma regra de fé para a minha vida. E a levo a sério. E quantos ao longo desses anos, irmãos, têm ouvido a palavra de Deus, e ela entra e ela sai, e ela entra e ela sai, não tendo nenhuma consideração para a palavra de Deus. E o pior, a questão do auto-engano, achando-se salvo, tendo certeza que vai morar no céu. E o pior é que se nós não abrirmos os olhos hoje, eu e você, poderemos ser surpreendidos no último dia. O texto continua e diz no versículo 22, veja que coisa dura. Olhe para o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do texto. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Muitos pregadores estarão entre esses, dizendo assim: mas Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu anunciei a mensagem, Senhor. Se anteriormente Jesus estava dizendo que apenas confissões vazias não servem, agora Jesus está dizendo que obras pura e simplesmente também não servem. Feitos pura e simplesmente também não servem. E quantos estão no meio da igreja pregando? Quantos estão no meio da igreja administrando? Quantos estão no meio da igreja cantando, interpretando libras? Quantos estão no meio da igreja servindo em algum ministério? Mas a vida, longe. Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. É muito provável, irmãos, pense comigo, que Judas tenha participado de tudo isso. É muito provável que Judas tenha participado de tudo isso. No entanto, Judas estava perdido. Era o filho da perdição. Porque apenas fazer, apenas estar envolvido num serviço, mas desassociado do Senhor do serviço, do Senhor da igreja, do Senhor da palavra, não resolve. E quantos estão envolvidos em serviços na igreja do Senhor Jesus, mas estão longe. Quando é para resolver alguma coisa, não resolve à luz da palavra. Quando é para sofrer por alguma coisa, porque no serviço da igreja nós também sofremos, nós nos decepcionamos, nós nos desgastamos, e às vezes que é para sofrer, passar assim a injustiça, à luz da Escritura, sofrer o dano. Não. Tenta resolver por outras vias, por outro caminho, abandona a palavra de Deus. E essas práticas vão mostrando quão frágil é a questão da prática da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é logo rechaçada, é logo abandonada. Então Cristo está dizendo, não é pura e simplesmente confissões vazias, nem pura e simplesmente serviços, mas a questão de se obedecer à palavra dele. E aí ele fecha, trazendo essa comparação de 2 homens, 2 construtores, vão construir
A mesma casa, cada um uma casa. E Cristo está dizendo, quando vier os rios, quando a chuva transbordar, quando vier o supapo, quando vier a tribulação, veja que o texto não diz se vier. Quando? Alô? Quando? Quando vier. Porque vem. A tribulação vem. A provação vem. E é justamente nessa hora, quando ela chega, que é identificado a fé verdadeira, que é a fé do obediente, que é a fé do praticante, que é a fé do prudente. Ela é identificada quando vem a tribulação, a chuva, os rios, trovões, tempestades, tribulação, injustiça, calúnia, desemprego, enfermidade, batalhas. Mas por que aquela pessoa construiu a sua casa sobre a rocha? Porque aquela pessoa é praticante da palavra de Deus no seu dia a dia. Não é aquela questão de se empolgar no sermão, de se empolgar no culto. E quando atravessa a porta da igreja, o batente da igreja, ela já não sabe mais o que foi dito há 15 minutos atrás. Ela não rumina, ela não medita, ela não reflete durante a semana para que aquilo vire uma realidade da vida dela. É mais um sermão. Foi mais uma vez que eu fui na igreja. Então ela não medita, ela não guarda. Então aquilo... E quando chega a provação, muitos, Deus não está olhando para mim, Deus não está me vendo, porque o Senhor permitiu isso, porque eu estou passando por isso e Deus não faz nada. Queixar-se, reclamar, abandonar, esses são comparados aqueles que construíram a sua casa na areia. E o que diz o texto? Grande, grande será a sua ruína. Porque tudo vai desabar. Porque se tem uma coisa que a gente pode falar com certeza, irmãos, é que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar tribulações. Se você está vivendo uma, Deus vai te abençoar, você vai vencer, ela vai passar. Mas quando ela passar, outra voltará. Porque a gente só vai ter descanso no céu. Enquanto nós estivermos aqui, é de vale e monte. Vale e monte. Lembrei de uma música que Rebeca falou. Né, Rebeca? Vale, mas o monte já vem logo ali. Está no vale e o monte. Vale e monte. Vale e monte. E se você e eu não estivermos agarrados na Escritura, praticando a palavra, nós vamos ser considerados como um homem insensato. Insensato. Dentro da igreja, mas sendo considerado insensato. E todo aquele, versículo 26, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A mesma coisa que aconteceu lá no versículo 25, agora é o 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A palavra de Deus precisa permear todas as áreas da nossa vida. Todas. Meus negócios, meu trabalho, meu casamento, minha criação de filhos, meu namoro, meu lazer, minhas vestes, tudo precisa passar pelo crivo da palavra. Meu envolvimento com a cultura. O que é cultura? O que eu posso, como crente, admirar da cultura? O que eu posso me envolver como crente diante dessa cultura? Tudo tem que ter o crivo da Escritura. Tudo eu tenho que abalizar pela Escritura. Eu não posso escolher de acordo com o meu coração, de acordo com a minha vontade. Eu tenho que escolher meu curso, minha profissão, meu namorado, meu marido, minha esposa, meus negócios, à luz da Escritura. E viver à luz da Escritura, muitas vezes, vai levar a gente
para o recanto, para o desprezo. Porque se você quer agir de acordo com a Escritura, não quer levar vantagem de modo ilícito, não quer levar vantagem de modo pecaminoso, muitos vão deixar você para trás. Não quero negociar com você. Você é muito certinho. Você é muito santinho. Se você quiser namorar um namoro bíblico, um namoro santo, pode ficar para titia muitas vezes. Ou para titio. Porque muitos vão dizer, você é muito santa, não dá para namorar com você. Você é muito santo, não dá para namorar para você. O fato é que quando nós queremos de fato e de verdade, dentro de uma sociedade anti-Deus, dentro de uma sociedade que não está aí para a Escritura, quando nós queremos levar essa Escritura a sério, muitas vezes nós seremos desprezados, muitas vezes nós seremos rejeitados. Mas ainda que sejamos rejeitados por tudo e por todos, e fiquemos sozinhos, mas se estivermos com Deus, nós somos maioria. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há lugar para o romantismo na vida cristã. Não há lugar para estarmos sonolentos. Paulo está dizendo em Romanos capítulo 13, que nós devemos abrir os olhos, despertar, porque os dias são difíceis. E eu quero agora fazer um recorte aqui, já que eu toquei em Paulo, eu quero fazer um recorte aqui a respeito das últimas palavras do apóstolo Paulo para o seu pupilo, para o seu filho da fé, para o seu querido do coração, para aquele jovem, frágil, saúde debilitada, novinho, fraquinho, mas o servo de Deus. Paulo está preso, Paulo já está sentindo o cheiro da morte, Paulo já está enxergando o brilho da guilhotina que vai decepar o seu pescoço. Mas há uma preocupação em Paulo, diante do seu filho Timóteo, daqueles dias tão difíceis que Paulo os qualificou assim: Timóteo, Timóteo, os últimos dias, meu filho, serão difíceis demais, Timóteo. Por favor, fazer um recorte aqui, leve sua Bíblia para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, por favor. Quem encontrou, diga amém. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, Paulo dizendo a seu pupilo, seu filho na fé, nos últimos dias esses que iniciaram com a chegada do Senhor Jesus. Então, os últimos dias iniciaram com a chegada de Cristo. Nós também estamos nos últimos dias. Últimos dias não são necessariamente aqueles dias próximos que antecedem, vamos dizer assim, a vinda de Cristo. Mas desde quando ele veio, os últimos dias foram iniciados. E Paulo está dizendo, meu filho, Paulo está preso, irmãos. Paulo está preso. Mas Paulo tem a preocupação de pegar lá uma caneta Bic, pegar lá uma folha de caderno, amém, irmãos? E fazer uma carta para Timóteo. E dizer a Timóteo, Timóteo, os últimos dias, meu filho, sobrevirão tempos difíceis demais. Difíceis demais. Aí, ele vai dizer por que esses dias serão difíceis. E sabe qual é o motivo dos dias difíceis? Os homens serão egoístas. Os homens serão avarentos. Os homens serão inimigos de Deus, amantes dos prazeres. E os nossos dias, irmãos, são caracterizados por isso, por um egoísmo profundo. Os nossos dias são caracterizados por isso, por um materialismo profundo. Os nossos dias são caracterizados por um narcisismo profundo, por um hedonismo profundo. Se deu prazer, eu quero. A pergunta não é mais se é certo ou se é errado, é, dá prazer, eu estou dentro. Egoísmo. Pensando em si mesmo, mais do que no próximo, mais do que em Deus, amando a si mesmo com um amor exacerbado, tirando Deus do centro. Se for necessário, usar as pessoas, amando as coisas, escanteando Deus, quando biblicamente é adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, mas as ordens estão invertidas. Por causa de quem? Por causa do homem. Serão implacáveis, sem afeição,
sem misericórdia, ingratos, cruéis, desobedientes aos pais. E Paulo está preocupado com Timóteo, dizendo: Timóteo, isso não é uma coisa passageira, isso vai durar. Meu filho, os dias são maus. E qual é a receita de Paulo para Timóteo, para que ele vença? É muito parecido com a receita de Cristo. A receita de Cristo para mim e para você é: pratique essa palavra, obedeça essa palavra, seja prudente, firme a sua casa na rocha, não na areia. É óbvio que na rocha, para você cavar, para você fazer o buraco, sua mão vai sangrar, a sua mão vai ferir, é mais difícil, mas sua casa vai ficar firme. Você faz na areia, rapidinho você cava, mas quando vier o supapo, rapidinho também ela cai. Então Paulo está dizendo: Timóteo, a receita para você vencer a despeito desses dias maus, primeiro foge dessas coisas, Timóteo. Veja aí o versículo número 5, irmãos. Veja aí o versículo número 5, que diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Diz o quê? Foge também destes. Eu e você precisamos fugir do espírito dessa era. Eu e você precisamos fugir do espírito dessa era. O espírito do egoísmo, o espírito do hedonismo, o espírito do materialismo, o espírito de querer levar vantagem em tudo. Se nós somos crentes, se nós somos da palavra, nós temos que viver uma vida diferente dessa cultura eivada de materialismo, eivada de narcisismo. Nós precisamos viver uma cultura baseada na Escritura, irmãos, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Nós estamos assistindo ao vivo e a cores pela televisão assassinatos de idosos, de crianças. O ladrão que vai atrás do idoso de 87 anos, empurra o idoso, joga no chão para pegar uma bolsa de um idoso como o dinheiro da aposentadoria que ele ia usar para comprar remédio. Os homens serão implacáveis, cruéis. Leis que são aí colocadas a fim de que alguns poucos tenham benefícios e outros tantos prejuízo. Mas ninguém preocupa. Se der bom para mim, se der resultado para mim, tá bom. Mas o crente, ele vive pela palavra. Ele adora a Deus. Ele ama o próximo. E ele usa as coisas. Ele não investe o valor. Ainda Paulo diz para Timóteo, aqui versículo 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo está dizendo para Timóteo: permanece naquilo que eu tenho te ensinado. Primeiro, foge dessas coisas. Segundo, permanece naquilo que eu tenho te ensinado. E mais à frente, a partir do capítulo 4, versículo 1 e 2, ele vai dizer: não só permanece na palavra, Timóteo, mas prega a palavra, para que eu e você, irmãos, possamos prevalecer contra uma cultura completamente dominada pelo mal. E as pessoas que fazem os filmes, a moda, a novela, as esculturas, são pessoas com a mente obscurecida. E nós estamos envolvidos nessa sociedade, nós somos uma minoria. Ou a nossa mente, o nosso coração está encharcado da palavra e nós somos praticantes dessa palavra, ou mais cedo ou mais tarde nós vamos ser envolvidos pela mediocridade desse mundo e nós vamos viver um evangelho medíocre. O que é o evangelho medíocre? É aquela pessoa que ela vem para a igreja no domingo, como diz Isaías 1. Ela apresenta a Deus o seu dízimo, ela apresenta a Deus a sua oferta, ela apresenta a Deus o seu cântico. Mas de segunda a sábado, ela age igual um ímpio, ela age igual um pagão, ela age igual um espírita, ela age igual, eu não quero ofender a espírita, eu estou querendo dizer assim, ela age como se tivesse essa religião. Eu não estou querendo ofender a pessoa. Mas no domingo ela é evangélica. Mas de segunda a sábado, as práticas dela não são condizentes com a Escritura. E é sobre isso que Jesus encerra o Sermão do Monte, dizendo: não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta dizer eu expulsei demônio, eu preguei a palavra, eu curei enfermos. O que adianta é ser obediente.
é ser coerente com a palavra, é colocar essa palavra em prática. E em nome de colocar essa palavra em prática, eu repito, vamos ser rejeitados, vamos ser desprezados, vamos ter prejuízo, talvez fiquemos sozinhos, e é isso que Paulo está dizendo para Timóteo: meu filho, talvez você fique sozinho, mas permanece na palavra. Se mantém firme naquilo que você tem aprendido de mim. Se mantém firme naquilo que você aprendeu de sua avó Ló, de sua mãe Eunice. Se mantém firme, porque você sabe de quem você tem ouvido. Mesmo que você fique só, se mantém firme. Porque não há como cristãos autênticos agradar a Deus e agradar o mundo. E é o que acontece na igreja evangélica do Brasil. A gente quer Deus, mas a gente quer o mundo. A gente quer a bênção do Senhor, mas a gente quer o poder desse mundo. A gente quer a aprovação de Deus, mas a gente quer o sexo ilícito. A gente quer cantar na igreja e sentir a presença de Deus, mas a gente quer muito dinheiro. Mas a gente quer levar vantagem. E essas duas coisas são excludentes. Uma coisa, outra coisa. Ou uma coisa, ou outra coisa, de maneira, obviamente que você sabe o que eu estou dizendo, de maneira pecaminosa. Então, o Senhor encerra o seu sermão com essas penetrantes palavras. E ele diz para mim e para você, hoje, como fora dito, para aqueles ouvintes contemporâneos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios. Amém, irmão? Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque não fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Dois construtores. Jesus disse que um era prudente, outro era insensato. Eu e você estamos na moldura de um ou de outro aqui. Se botar a moldura aqui, insensato, prudente, onde eu coloco o meu rosto? Eu e você estamos em uma ou em outra moldura. Há um livro de John MacArthur chamado Chaves para o Crescimento Espiritual. E nesse livro ele diz assim: creia na Bíblia, estude a Bíblia, honre a Bíblia, obedeça a Bíblia. É o que eu e você precisamos fazer, irmãos. Honrar esse livro, obedecer esse livro, crer nesse livro, praticar esse livro. Esse livro chegou até as nossas mãos, irmãos, mas houve um preço caro para ele chegar hoje das nossas mãos. Hoje eu e você temos dezenas de Bíblias em casa. Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia NVI, Bíblia NVT, Bíblia do John MacArthur, Bíblia Genebra, Bíblia da mulher, Bíblia da vovó, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente. Mas muitos pagaram preço caro para essa Bíblia chegar nas nossas mãos. Ainda hoje existem nações que a Bíblia lá é uma verdadeira escassez. Em 1949, em Cuba, com a revolução que teve lá, a Bíblia foi dizimada. E os crentes precisavam ler pedaços de páginas da Bíblia. E a gente tem a Bíblia com tanta fartura, com tanta abundância. E muitas vezes
termina o culto, a gente vai para casa, bota a Bíblia lá e só pega na Bíblia no próximo domingo. Que Deus me ajude e ajude a quarta igreja presbiteriana a ser semelhante ao homem prudente, que ouviu e que praticou, para que no último dia nós possamos ouvir do nosso Deus: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Eu termino e queria ler para você e para mim também. A Escritura é inspirada por Deus e útil, mesmo em meio a estes tempos difíceis, em que os homens maus e impostores vão de mal a pior. A Escritura Sagrada pode te suprir e te equipar para o teu trabalho. Que a palavra de Deus te faça um homem ou uma mulher de Deus. Permanece leal para com ela, e ela te conduzirá à maturidade cristã. Seja prudente, não seja insensato. Eu termino com as palavras do Cristo, do Verbo encarnado. Ele que é a palavra viva, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Que eu e você pratiquemos a palavra do nosso